Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então queremos, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, nesse momento aqui da nossa live oracional, mais uma vez desejar, a paz de Jesus a você que foi aí adentrando, no início aí do nosso grupo de oração dessa noite. Se você pode, acompanhar aí com calma, com atenção, esse momento da palavra, da pregação da palavra, eu quero convidar a você, aonde você está aí na sua casa, a pegar aí a sua Bíblia e acompanhar conosco, a pregação nesse momento, ao qual o Senhor quer nos falar. A moção que Deus inspirava no meu coração para partilhar com você nessa noite é tesouro em vasos de barro. E a passagem que eu quero tomar com você nesse momento é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. O Senhor, nessa noite, querido irmão, querida irmã, quando nós estávamos nos preparando, nesse dia aqui para fazer essa nossa live, como costumamente nós fazemos aqui, a Missão Novo Caminho, todas as sextas-feiras, o Senhor colocava no meu coração essa moção desses tempos que nós estamos vivendo, e que nessa noite o Senhor quer nos convidar mais uma vez e nos chamar a atenção a olhar para a graça que o Senhor tem dado a nós, a mim e a você, constantemente. Como nós cantamos aqui, um pouquinho antes do momento aqui da palavra, de entrar a pregação da palavra, como nós invocávamos o Espírito Santo, e então rezando essa música, nós dizíamos que hoje o céu se abre, sobre os corações, para derramar a graça do Pai. E de maneira particular, nós que vivemos, nós da Renovação Carismática Católica, portanto, que temos essa espiritualidade, carismática, que participa de um grupo de oração, não que seja mais que outras pessoas, melhor que outras pessoas, nada disso, mas de uma maneira específica nós dizemos que quando nós experimentamos e recebemos esse batismo no Espírito Santo, portanto, esse novo derramamento, esta nova efusão do Espírito Santo, é exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele renova em nós a graça que um dia nós recebemos lá no sacramento do batismo. Nós somos renovados, nós somos mais uma vez preenchidos, vamos dizer assim, Nós somos mais uma vez renovados por essa unção sempre nova do Espírito Santo. E então, nessa noite, o que Deus foi suscitando ao longo do dia no meu coração para rezar com você, para partilhar com você, principalmente agora nesse momento da palavra, da pregação da palavra, é que o Senhor mais uma vez quer nos chamar a atenção para aquilo que nós estamos recebendo. E que como constantemente nós partilhamos aqui, no grupo de oração, nessa nossa live oracional, é aquilo que precisa cada vez mais transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, de dentro para fora, Aquilo que é consequência, que vai se tornando, veja, essa abundância que o Espírito Santo vai fazendo em nossa vida, aquilo que vai sendo consequência daquilo que já está em nós, daquilo que já está dentro de nós, que vai se tornando consequência na nossa vida exterior, na nossa vida para fora. E portanto Deus me fez, Deus suscitou no meu coração essa palavra, nessa noite para partilhar com você, que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ao qual Paulo começa dizendo exatamente isso, o tema dessa noite, tesouro em vasos de barro. Se você então tem aí a sua Bíblia com você, quero convidar você a acompanhar comigo nesse momento aí a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ao qual Paulo vai dizer assim: porém, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria,
mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Animados desse espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, eu acreditei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós, com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos, e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. É por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante, querido irmão, querida irmã, a gente perceber que Paulo ali, quando ele vai dizer esse momento, né, esse trecho da sua carta para a comunidade de Corinto, Paulo está querendo dar ali um grande testemunho, inclusive da sua própria vida em Deus, em Jesus Cristo, para aquelas pessoas, para aquela comunidade. Porque para muitas pessoas, a vida de Paulo parecia frustração e fracasso, por conta de tudo aquilo que Paulo veio dizer aqui, das perseguições que ele sofria, das dificuldades que ele enfrentava, dos obstáculos que ele passava, dos sofrimentos que ele padecia. E então Paulo aqui ele vai dizer, né, que quando ele usa aqui essa expressão, né, que a graça que as pessoas viam nele era, antes de mais nada, manifestação do poder de Deus, da ação de Deus, que portanto não era dele. Vamos dizer assim, né? Estava nele, passava por ele, agia através dele, mas não era dele. E por que Paulo vai dizer isso? Porque Paulo começa a perceber que no meio daquela comunidade começa a se surgir outros pregadores, outros mestres, né? Outros apóstolos, vamos dizer assim, que não estão vivendo a vida que Paulo está vivendo, que não estão passando aquilo que Paulo está passando, e dando até mesmo uma falsa impressão de que o evangelho que Paulo está pregando não é mais um evangelho autêntico. Paulo até mesmo em outras das suas cartas, ele vai dizer que quando Jesus Cristo chama para pregar, né, é para que ele até mesmo se desfizesse das suas qualidades humanas, porque ele deveria pregar Cristo e Cristo crucificado, para que não se desvirtuasse a cruz de Cristo. E Paulo começa a perceber no meio daquela comunidade que a cruz de Cristo está se desvirtuando. Porque o evangelho que muitos estão pregando ali naquele momento, e veja, irmão, aqui é que Deus quer nos chamar a atenção nessa pregação nesse momento. Paulo vai questionar a comunidade de Corinto ao dizer para eles, ao dizer àquelas pessoas, àquela comunidade, que tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo que portanto ele passa, nada mais é do que consequência do evangelho. Aliás, o próprio Jesus, né, ele vai dizer isso aos discípulos, que se o mestre foi perseguido,
Os discípulos também deveriam e haveriam de ser. Em uma outra passagem, Jesus vai dizer isso aos seus discípulos, que no mundo eles deveriam enfrentar e passar por tribulações. Que essas tribulações também faz parte da consequência de viver o Evangelho e, portanto, de anunciar o Evangelho. Mas o que é que Paulo começa a perceber ali? Que no meio daquela comunidade começa a surgir líderes, pessoas de muita influência, que estão vivendo o contrário, que estão querendo mostrar um evangelho diferente do evangelho que Paulo está vivendo e testemunhando, e portanto, de um evangelho diferente daquilo que Paulo está pregando. Porque muitas pessoas estão vendo esses pregadores surgirem, que estão querendo mostrar um evangelho fácil de se viver. Portanto, um evangelho de glória, de vitória, sem cruz. Paulo começa a perceber que muitas pessoas na comunidade de Corinto começam a aderir esses pregadores, esses evangelistas, porque esse evangelho é um evangelho mais atrativo, que atrai mais pessoas. Paulo começa a perceber que esses líderes começam a ter grande prestígio no meio daquela comunidade. Aquele evangelho é um evangelho que gera prestígio fácil. E Paulo vai questionar isso àquela comunidade, mostrando que aqueles que querem viver o evangelho verdadeiro, portanto, aqueles que querem viver verdadeiramente como Jesus Cristo viveu, terão que passar por tribulações e por dificuldades. E é por isso então que ele vai dizer que existe sim uma força extraordinária, uma glória extraordinária, mas que esse tesouro, ele foi depositado em vasos de barro. Ele continua sendo depositado em vasos de barro. O que é que Paulo está querendo dizer? Que quando as pessoas olham para a vida dele e veem muitas vezes um sentimento ou talvez uma impressão de fracasso, e aqui que está o mistério da vida do homem de Deus, de um servo de Deus verdadeiro. Ele vive, ele recebe esse tesouro que é manifestado muitas vezes na vida dele, através da vida dele, mas ele mesmo não tem prestígio nenhum. Aliás, aqui está um grande mistério daqueles que Deus levanta. Paulo mesmo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, falando sobre vocação, ele vai dizer isso, que Deus escolhe os que nada são para confundir os que acham que são alguma coisa. Paulo vai dizer que Deus escolhe os que são fracos para confundir os fortes. E aqui está o mistério, meu irmão, minha irmã, desse tesouro que Paulo está dizendo aqui. Muitas pessoas olham para aquele homem fraco e não conseguem compreender porque aquele homem que vive tantas tribulações, como ele vai dizer aqui, que passa por tanta perseguição, que passa por tanto obstáculo, por tanta prisão, por tanta cadeia, por tanta perseguição, e esse homem continua fiel a Deus. E como Paulo vai dizer aqui, existe aqui um grande segredo. Porque embora o vaso é de barro, e aí veja o que é que Paulo vai dizer àquela comunidade. O vaso é fraco. O vaso em si não tem significado, valor e força nenhuma. Mas o grande mistério é o que esse vaso contém. É o que está dentro desse vaso. Paulo vai chamar de tesouro. Né? Embora a gente possa olhar para o exterior do vaso, para o lado de fora do vaso e ver aquele vaso simples, fraco, sem valor nenhum. Ao olhar para dentro daquele vaso, a gente vai enxergar o sentido da importância daquele vaso. Que aquele vaso, embora pequeno, fraco, simples, ele carrega um grande tesouro. E a você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nessa noite, aqui na nossa live oracional da Missão Novo Caminho, Deus quer te convencer mais uma vez nessa noite de que você, diante da sua pequenez, talvez diante daquilo que você tem passado e enfrentado, diante das suas tribulações, diante das suas perseguições, diante do seu nada, Deus hoje está dando mais uma vez esse tesouro, que é a graça do seu Espírito,
que é a salvação, que é a força da sua palavra. Deus está dando a você mais uma vez este tesouro. E Deus quer convencer a você nessa noite deste tesouro que você carrega dentro de você. E que nessa noite o Senhor quer ajudar a mim e a você, a nós e a você, a descobrir o quanto nós estamos carregando esse tesouro. Paulo ele vai dizer aqui, né, que embora todas essas coisas que estão acontecendo na vida dele, e aqui que está o grande mistério, né, que muitas pessoas talvez se questionavam da vida de Paulo. Porque como é que esse homem pode passar por tantas perrengues, vamos dizer assim, né? Por tantas tribulações, por tantas dificuldades? E talvez ele vai olhar para uma outra pessoa e falar assim, nossa, e aquela outra pessoa está vivendo e dizendo um evangelho que é tudo mil maravilhas, que é tudo fácil. E Paulo ele vai dizer, né, que aqueles que em si não trazem esse tesouro, quando chega o momento da tribulação, quando chega o momento da perseguição e da prova, a grande tendência é as pessoas, usar essa expressão, né, pendurar a chuteira, jogar a toalha. Como Paulo vai dizer aqui, né, animados desse espírito de fé, embora todas essas coisas aconteçam conosco, nós continuamos firmes. Percebe, irmão, o que Paulo vai dizer aqui? Quero chamar a sua atenção mais uma vez para isso. Como ele vai dizer aqui essas expressões. Ele vai dizer assim, olha, nós somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Em tudo nós somos oprimidos, mas nós não desesperamos. Paulo vai dizer, trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus Cristo, para que em nós se manifeste a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, meu irmão, minha irmã, é que eu quero chamar a sua atenção para o que Deus quer nos dizer nessa noite. Paulo ele vai dizer aqui o motivo, né, o crivo desse testemunho que ele está dizendo aqui para esta comunidade de Corinto. Quando muitas pessoas talvez olhar para a vida de Paulo, pudessem perguntar, Paulo, como é que você continua firme diante de todas essas batalhas que você está enfrentando? Paulo vai dizer para eles, porque eu tenho em mim, dentro de mim, esse tesouro. Vocês olham para o lado de fora da vida de Paulo, vocês só vão enxergar o vaso de barro. Mas se vocês olharem para dentro da vida de Paulo, vocês vão ver o tesouro. E Paulo vai dizer isso aqui, né? Ele vai dizer, apesar de tudo isso, é por isso que nós não desfalecemos. Percebe o que ele vai dizer? Olha o que Paulo vai dizer. Embora o nosso homem exterior esteja minando, esteja se desconjuntando, essa é a expressão que ele usa. Ele vai dizer, o nosso dentro, o nosso interior se renova a cada dia. E aí Paulo então termina esse trecho dizendo àquela comunidade, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós não desistimos, nós não paramos, porque apesar de tudo isso, embora o nosso exterior esteja fadigado fisicamente, dentro de nós existe uma certeza de que há algo maior, muito maior do que tudo isso. Paulo vai dizer que ele já descobriu que todas essas tribulações que ele está passando não se compara ao peso da glória que ele vai receber. Paulo chama essas tribulações de momentânea, de passageira. E é isso que Deus quer dizer a você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nessa noite. A sua tribulação, a sua perseguição, o seu sofrimento, por mais doído que seja nesse momento, por mais duro que seja nesse momento, ela é momentânea, ela é passageira. Mas para que você entenda e experimente isso, você precisa se preencher novamente deste tesouro.
E sabe, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer nos chamar a atenção nessa noite? É nós descobrirmos se nós de fato estamos com a nossa vida interior sendo cada vez mais renovadas por essa graça. Se você teve a oportunidade de acompanhar, né? Ou, se você foi na missa hoje, ou se você acompanhou na sua casa aí, pela televisão, pelo celular, a missa, né, de hoje, você vai ver que a liturgia, né, o evangelho de hoje, Jesus começa o evangelho dizendo isso, Lucas 12, para os seus discípulos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja o que é que Jesus está dizendo ali. Que muitas pessoas, ao olharem para os fariseus, não percebem que os fariseus ali estão vivendo um evangelho diferente. Estão querendo dar ao povo uma doutrina diferente. E é pesado a expressão que Jesus vai usar, chamando aqueles fariseus de hipócritas, dizendo que eles estão vivendo uma hipocrisia, uma falsidade. O evangelho que eles vivem é uma falsidade. Não é à toa que em uma outra momento, Jesus, quando exorta e critica os fariseus, Jesus os chama de sepulcros caiados. Percebe aqui a dualidade, né? A contradição? O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que tem todo um formato bonito por fora, né? Bem lapidado, bem trabalhado, né? Mas dentro carrega algo que está morto, que não tem vida. E Paulo vai dizer aqui uma visão contrária dessa, né? Paulo ele vai dizer que ele é um vaso de barro, mas dentro dele tem um grande tesouro. Há um provérbio popular, né? Um ditado popular, que eu vejo que cabe bem nisso. A sabedoria dos antigos, né? Dos simples. Que vai dizer assim, né? Por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Será, meu irmão, minha irmã, que nós não estamos correndo o risco de viver esse evangelho? O evangelho que é só aparência, que é só exterior, mas que de fato não preenche a nossa vida, não muda a nossa vida. Como é que você está nessa noite, querido irmão e minha irmã, você que nos acompanha e reza conosco nesse momento? Você consegue descobrir em você, apesar de todas essas coisas exteriores que estão à sua volta, você consegue descobrir esse tesouro dentro de você? Como o próprio evangelho de hoje vai dizer, né? Na continuidade lá do evangelho, Jesus vai dizer assim, olha, né? Vocês não devem temer aqueles que podem matar o corpo. Antes eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que, além de matar o corpo, pode matar a alma. Ou seja, pode tirar de nós, pode fazer de nós perder esse tesouro que nós carregamos dentro de nós. Que é a palavra de Deus, que é a graça de Deus, que é a graça do Espírito Santo. Percebe esta compreensão que só a graça de Deus pode nos dar? Jesus continua dizendo, né? Porque não se vendem alguns pardais por uma pequena quantia. Olha esse mistério, meu irmão, que é o tesouro de Deus, que é a graça de Deus que nos dá essa graça, que nos faz convencer dessa graça. Jesus vai dizer lá no Evangelho, né? Que Deus conhece todas as coisas e sabe até o número do fio da nossa cabeça, e do cabelo da nossa cabeça, e não deixa nenhum fio cair se não for de sua vontade. Então Jesus vai dizer, vocês valem mais do que muitos pássaros, do que muitos pardais. É o que Paulo está dizendo aqui. Quem tem esse tesouro dentro do seu coração, apesar de toda essa luta, desculpa a expressão aqui, infernal, que nós vivemos do lado de fora, e que muitas vezes fere esse vaso que é de barro, isso não tira a confiança, a esperança, como Paulo vai dizer aqui, porque o interior se renova de dia para dia. Percebe, irmão? É isso que Deus quer nos chamar a atenção. O que se renova pela graça de Deus é o interior.
Por que Jesus sempre criticou os fariseus? E aí no texto do evangelho de hoje, Jesus vai dizer isso, que o que eles vivem é uma hipocrisia. Porque o evangelho que eles vivem, que eles dizem, que eles pregam, é um evangelho exterior, de aparência, que na verdade não muda. Não muda o pensamento deles, não muda o jeito deles falar, não muda o jeito deles se vestir, não muda o jeito deles viver. Será que isso não está acontecendo conosco, irmãos? Estamos correndo um grande risco de viver um evangelho fácil. E nesta noite, Jesus quer nos questionar nesse momento para compreender se dentro de você existe esse valor da graça de Deus. Se dentro de mim, se dentro de nós existe esse valor. Ou será que nós também, no fundo, se a gente olhar, nós estamos vivendo a nossa fé apenas de aparência? A nossa religião, ela é apenas exterior, ela é apenas rito. Mas no fundo, isso não nos toca, isso não muda. Esses dias atrás eu via um determinado programa de televisão, numa TV comunitária, né? Em casa pega lá, né, algumas TVs dessas assim, né? Comunitárias aí que não é aberta. E eu estava vendo um documentário, né? Era um programa sobre agricultura. E ali falava sobre a plantação de trigo. Né? Ali falando sobre, né, esse momento e tal, né, da pandemia e tudo mais, e aí então o programa ali foi falando sobre agricultura, e num determinado momento ali do programa se mostrou ali um produtor de trigo, né? E é interessante, né? Nós muitas vezes a gente pregou sobre isso, né? A gente prega sobre isso, sobre, por exemplo, lá a parábola, né, do joio e do trigo, mas ali ele mostrou na prática, né? E ali num determinado momento do programa, ele foi mostrando, né, sobre a dificuldade de se produzir, né? Ali do agricultor, né, de produzir, e no caso dele, né, produtor de trigo, de produzir trigo. E aí então ali no programa ele mostrava, né, nas duas mãos, numa mão ele tinha uma semente, né, um pedaço, né, uma muda de trigo, e na outra ele tinha uma de joio. E aí então ele foi mostrando ali no programa, né? E quando eu ouvi, eu achei interessante, porque nós muitas vezes a gente já leu essa passagem, mas às vezes a gente não tem essa dimensão, né? E então ali no momento ele mostrou, né? Diante da câmera ali ele mostrou, né? A semente do trigo e do joio, né? A flor, né? do trigo e do joio. E é interessante que quando ele mostrou, as duas são iguaizinhas, praticamente idênticas. É interessante como Jesus vai dizer isso na parábola, né? Quando ele fala do inimigo que planta o joio. Você olha assim de longe, né? No todo, você não consegue ver muita diferença. São muito parecidas, são muito iguais. E ali então aquele produtor mostrava. Numa mão ele tinha o trigo e na outra mão ele tinha o joio. Se você olhasse assim, são praticamente idênticas. Já estavam maduras, e aí então ele mostrou, né? Aí ele pegou a folha, a flor, né, do trigo, espremeu assim na mão, e naquela casquinha, né, do trigo tinha a semente do trigo. E aí então ele pegou ali aquele raminho do joio que ele tinha na outra mão, ele fez a mesma coisa, abriu, era só casca, só farelo. Ou seja, o trigo é muito parecido com o joio, se você olhar de fora, é igualzinho, mas qual é a diferença? Que o joio não tem a semente dentro. Por que Jesus no evangelho de hoje critica a hipocrisia dos fariseus? Porque o evangelho que se pregava naquele momento, a doutrina que se queria mostrar naquele momento e que nós corremos o risco de viver hoje, ela é muito parecida com o evangelho de Jesus. Mas onde está a diferença? É o que está dentro. Como Paulo vai dizer, não é o que está fora do vaso, é o que está dentro do vaso. Querido irmão, querida irmã, o que é que tem estado dentro de você? É fruto da graça do Espírito de Deus? Ou será que nós muitas vezes estamos nos tornando joio? A gente até se parece com um cristão.
com alguém que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Mas se espremer em nós, e o mundo faz isso conosco, irmão. O mundo está fazendo isso com os cristãos, com os filhos de Deus, para verem até onde vai a prova da nossa fé. E aonde está a diferença? Como Paulo vai dizer aqui, só vai ficar firme até o final quem se deixar ser moído pelo mundo, e o mundo vai descobrir que dentro dele tem a semente do Evangelho, que dentro dele tem o tesouro de que Paulo vai falar. Essa semana a nossa igreja viveu uma grande graça, né? Que é mais um futuro santo na igreja, né? Se você teve a oportunidade aí de acompanhar, né, na televisão, né, tal, a beatificação, né, de um homem de Deus, né, Carlo Ascutis. E quando eu meditava, né, sobre essa pregação para partilhar com você aqui hoje, me chamou a atenção sobre os veículos seculares, né, que tem divulgado, né, onde eu tive a oportunidade de ver, falando, por exemplo, né, sobre a vida desse jovem, um grande santo, né, que a igreja reconhece nesta beatificação. E veja que alguns veículos seculares, né, algumas televisões seculares, questionaram de repente até mesmo talvez a santidade deste jovem, deste grande homem de Deus, como o livro, né, da carta aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 11, né, homens de que o mundo não era digno. Só os santos que são capazes de viver essa graça pelo mistério desse tesouro, que é a graça de Deus. E então alguns veículos seculares, por exemplo, né, quando ali a igreja, né, ali o Vaticano, né, ali abriu, né, o túmulo daquele jovem e perceberam ali o corpo dele incorrupto. E algumas televisões até vincularam, né, porque saiu de repente até algumas notícias dizendo, por exemplo, né, que a igreja estava tentando ali, né, fingir, né, um pouco ali esse fenômeno extraordinário, porque veja, esse jovem faleceu em 2006. E se você olhar 2006 para 2020, são 14 anos. E quando viram ali o corpo daquele jovem, da forma como está, e algumas pessoas, alguns veículos até questionaram, né? Porque a igreja estava tentando ali em algumas partes do corpo daquele jovem colocar silicone para de repente mostrar que ali de fato era um fenômeno extraordinário o fato daquele jovem estar com aquele corpo incorrupto durante todos esses anos. E aí veja, quando eu meditava hoje, né, sobre essa passagem, fiquei pensando, né? Veja exatamente o que nós estamos refletindo nessa noite. O que importa, irmão, não é o fato daquele jovem estar com aquele corpo ali naquele túmulo incorrupto. O que importa é o tesouro que aquele jovem viveu durante toda a sua vida. Sem dúvida, para nós, católicos, é uma graça extraordinária ver um fenômeno como esse, né? O corpo exterior daquele jovem intacto. Mas eu fico imaginando, além de tudo isso, qual seria o grande tesouro que aquele jovem carregava dentro do seu coração e da sua alma. Se você teve a oportunidade de ver um pouco a história desse jovem, né? Jovem, 15 anos, que morreu de uma doença difícil, de uma leucemia. Percebe o que Paulo vai dizer aqui? Nós sofremos em nossa carne a morte de Cristo, mas nós não desanimamos, não desfalecemos. Foi exatamente o que esse jovem viveu. Somente aqueles que vivem e trazem em si esse tesouro de que Paulo está falando aqui para nós hoje, é que são capazes de mostrar para o mundo de hoje, que o que faz sentido em tudo isso que nós pregamos, que é o nome de Jesus Cristo, que é o Evangelho, o que faz sentido é o que está dentro, não é o que está fora. O mundo hoje valoriza a aparência. A palavra vai dizer lá de Davi que Deus olha o coração. E aqui, meu irmão, minha irmã, está o segredo dos santos.
Por isso é que a igreja nos mostra hoje na beatificação desse jovem que a santidade continua sendo possível. É difícil de vivê-la, é dura de vivê-la. Um santo contemporâneo dos nossos tempos. Mas a igreja hoje nos mostra, no exemplo de modelo de santidade desse jovem, que a santidade, como Paulo viveu, é possível de ser vivida no mundo de hoje. Meu irmão, minha irmã, não se deixe levar pela aparência que o mundo quer nos impor hoje. Viva a essência do Evangelho no teu coração e na tua vida. Deixe com que esse tesouro transforme você de dentro para fora. Eu quero convidar você nesse momento a nós pedirmos essa graça ao Senhor nesse momento. Que nós possamos deixar com que o Senhor mais uma vez olhe para nós, eu e você, o Beto aqui, esses míseros vasos de barro. Que Deus mais uma vez nos preencha com esse tesouro, que é o seu Espírito, que é a sua palavra, que é a sua vida. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, as tuas tribulações, as tuas perseguições, os teus sofrimentos, como talvez na vida desse jovem naquele momento ali, daquela leucemia, não apague da tua memória e do teu coração o grande tesouro que você carrega dentro de você. Como Paulo vai dizer, o meu exterior pode estar definhando, seja com o tempo da idade, seja com a enfermidade das circunstâncias da vida, não importa. Que o meu interior se renove hoje, agora. Que você, meu irmão, minha irmã, se deixe selar por essa palavra que Paulo vai dizer. A minha tribulação presente, ela é momentânea. E não se compara com o peso da glória eterna que nós haveremos de receber. Só quem carrega esse tesouro